Olá, meus amigos e minhas amigas do curso de aprofundamento bíblico, visão geral da Bíblia a partir dos grandes períodos históricos do povo de Deus. Já estamos num grande período histórico agora, que é o Gênesis de 1 a 11. E o Gênesis de 1 a 11, ele está dentro do exílio da Babilônia. Capítulo 1 até o capítulo 11, nós estamos dentro deste contexto. Não podemos esquecer, quando for ler o Gênesis 1, o Gênesis 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, nós estamos dentro desse contexto. O pessoal está lá no fundo do poço. O exílio foi a maior tristeza para o povo de Israel. Eles sentiram como o maior pecado. Eles caíram dentro do poço. E como levantar agora? Não tinha mais corda. Quem quer dar uma corda lá para eles sair? E eles lembraram que eles estavam exilados no Egito. E agora eles estão exilados na Babilônia. Então, o paraíso terrestre, que é a história que vai contar do Gênesis de 1 a 11, é uma grande reflexão teológica. Não é nada que é ao pé da letra, quando você lê o Gênesis 1, o Gênesis 2, até inclusive tem duas histórias, né, da criação do mundo. Será que Deus criou o mundo em duas vezes? Não. É que dois grupos estão contando as histórias da criação do mundo. O Gênesis 2, então o Gênesis 2 é o segundo livro da Bíblia, né? Ele, na história, ele é o primeiro. É da época do rei Salomão. Então o povo está contando a história de como Deus criou o mundo de uma maneira diferente do que é o Gênesis 1, que é o primeiro livro da Bíblia. O Gênesis 1, o pessoal está no exílio da Babilônia. Então, e tudo é para a gente aprender a Bíblia, né? Então, eles estão no fundo do poço e dizendo: nós éramos felizes e nós não sabíamos. Nós estamos, né, exilados de novo. Nós estamos no fundo. E nós morávamos num paraíso. Um paraíso terrestre. Deus criou para nós um paraíso. Não é isso que diz lá o Gênesis? Deus criou um paraíso e colocou lá o homem e a mulher, né? Mas o homem e a mulher não quis o paraíso. Não, capítulo 3 vai falar que eles não quiseram. Eles queriam ser mais importante que Deus. Então, tudo isso aí é uma reflexão que a gente vai aprendendo no tempo. E aqui, o Gênesis de 1 a 11 é uma análise populares de ontem e de hoje. Então, nós estamos no ano 597 antes de Cristo, até o ano 539 antes de Cristo, na época do exílio. O exílio foi para o povo de Israel fonte de arrependimento e conversão e oportunidade, né? Uma mudança de rumo e de conceito, quer dizer, conceito é ideia, momento para avaliar a responsabilidade lá do passado. E eles pegam aqui, pessoal, uma frase do livro das Lamentações, que é o capítulo 1, versículo 1, que diz assim: como está solidária, ou melhor, solitária, a cidade, outrora tão populosa, Jerusalém. Jerusalém foi destruída e o templo foi destruído também. Então, os assuntos que nós vamos estudar, as histórias do Gênesis de 1 a 11, e que vamos também meditar, ele provoca muitas perguntas. Todo mundo já ouviu falar da história de Adão e Eva, a história do pecado original, a história de Caim e Abel, a história do dilúvio, a história da Torre de Babel, a história do paraíso terrestre e das histórias da criação do mundo. Interessante, né? Mas
Nem todo mundo entende do mesmo jeito. Tem jeito que aceita e diz, ou melhor, tem gente que não aceita e diz que a Bíblia está errada, não aceita a evolução. Dizem que ela conta histórias infantis. Outros afirmam que a ciência está errada e proíbe ensinar a evolução nas escolas. E alguns entendem tudo ao pé da letra e diz que tudo é simbólico. Como entender esses capítulos da Bíblia? Qual a mensagem para nós hoje? Então é bastante interessante a gente pensar nisso. E tem uma frase aqui muito bonita que diz assim, olha, as histórias são, com certeza, a forma mais criativa do povo de Deus comunicar seus ensinamentos da realidade. Comunica a experiência vivida. Então o povo de Deus contava a história para o pessoal entender essa caminhada, essa história da salvação. Nós estamos estudando a história da salvação. Começamos do Gênesis e vamos até o Apocalipse, né? E toda essa história da salvação, alguns chamam de história da salvação, outros chamam de história de Israel, outros chamam a história do povo de Deus, é tudo igual. É Deus. Mas por que salvação? Salvação é que a casa está pegando fogo, tem que salvar alguém, ou alguém caiu lá dentro do rio, tem que salvar, ou caiu no buraco. Pois é, nós estamos vivendo buraco, tempestade, violência. Então, Deus veio aqui para nos salvar. E as histórias são, então, com certeza, contando história para nós entender o reino de Deus. Alguém vai falar assim, mas espera aí, como é que a ciência conta uma história que o homem veio lá de bilhões e bilhões de anos atrás, e a história do macaco, e como é que a Bíblia conta diferente? Pessoal, a Bíblia não quer contar história. A Bíblia não conta história. A Bíblia faz uma reflexão de como que Deus está agindo na história. Então a Bíblia pega a história e diz como que Deus está agindo dentro dessa história. Vamos ler aqui uma coisa interessante. Olha. As histórias contadas nessas páginas, nas primeiras páginas da Bíblia, não pode analisar separadamente. É um conjunto de textos que mostra a realidade do povo exilado em tempo determinado da história do povo de Deus. O ano 597, do ano até o 539. O povo estava exilado, então estão fazendo uma reflexão. É igual você, quando acontece um problema na sua vida, você fala, puxa vida, o que eu fiz de errado para me cair nesse buraco aqui? E começa a refletir, para poder dar a volta por cima. E eles deram a volta por cima, eles saíram. Por quê? O Ezequiel foi lá, entrou dentro do poço. O Jeremias entrou dentro do poço. O Isaías, e dizia, não desanime, não desanimam. Como nós conseguimos sair das mãos do faraó, nós vamos conseguir também escapar da mão dos tiranos dos impérios da Babilônia e dos persas. Babilônia era o Nabucodonosor. Depois o Nabucodonosor perdeu, caiu, e veio os persas, que era o Ciro. Aí tem uma coisa aqui, pessoal, que eu gostaria até de ler para vocês, que é para vocês entenderem. Linguagem simbólica. A linguagem da história é simples e popular. É linguagem simbólica, de grande profundidade e provoca a pensar. Diante da história do paraíso, diante da história do paraíso, ou Caim e Abel, não devo perguntar, existiu ou não existiu? É verdade ou é mentira? Mas é verdade, aconteceu isso mesmo? É mentira? Não, espera aí. Estas perguntas não são boas para captar o cerne da mensagem. Quando você se olha no espelho, você não pergunta, aquilo que eu estou vendo no espelho, existe ou não existe? É verdade ou é mentira?
Quando você olha no espelho, quem você está vendo? É você. Que nem agora, eu estou gravando o vídeo para você e estou vendo eu ali no vídeo. É eu que estou ali? É verdade ou é mentira? Olhando no espelho dessa história, eu devo perguntar a mim mesmo: será que estou transgredindo a lei de Deus como Adão e Eva? Será que estou sendo violento como Caim e Lameque? Então, essas perguntas é para a gente dizer aonde é que eu errei? Aonde é que eu pequei? Olha, existiu ou não existiu? Né? É verdade ou é mentira? Essa pergunta não é boa. A pergunta é assim: qual o pecado que eu fiz para me cair no fundo do poço? Qual o pecado que eu fiz? Eu estou sendo violento que nem o Caim e Abel? Eu estou sendo violento como o Lameque? Essa é a grande pergunta, né? Porque quando a gente vai ler o Gênesis, vamos começar pelo Gênesis 2, porque ele é o texto que foi escrito, ou melhor, a história aconteceu primeiro, mas na Bíblia ele entra em segundo tempo aqui. Acompanhe comigo aqui algumas partes, né? No dia em que Javé, Deus, fez a terra e o céu, ainda não havia na terra nenhum arbusto do campo, nenhuma erva do campo havia brotado, pois Javé, Deus, não tinha feito chover sobre a terra, e não havia ser humano para cultivar o solo, e fizesse subir da terra água para regar o solo. Então, aqui, quando Deus fez a terra, estava seco, não tinha árvore, era o deserto. Não tinha água, não tinha nada. Olha agora o que Deus vai falar no versículo 7. Então Deus modelou o homem do pó da terra e soprou nas narinas o sopro da vida, e o homem tornou-se um ser vivente. Javé, Deus, plantou um jardim em Éden, no Oriente, e aí colocou o homem que havia modelado. Javé, Deus, fez brotar do solo todas as espécies de árvore, agradáveis de ver e boas para comer, e no centro do jardim a árvore da vida. A árvore da vida, a árvore do conhecimento do bem e do mal. Olha, pessoal, o homem e a mulher moravam num paraíso. Tinha fruta para tudo quanto é lado. É uma reflexão que estavam fazendo. Do que eles estão falando? Da terra prometida. Quando Deus fez eles eram escravos no Egito, entrar na terra prometida. E lá, passando do bem e do melhor, tinha de tudo, não tinha violência, não tinha nada. E agora eles estão lá no buraco. Perdeu esposa, perdeu filho, perdeu irmão, perdeu tudo. É igual a música do Luiz Gonzaga, né? Aquela Asa Branca. Hoje muitas léguas, numa grande solidão, eu espero a chuva cair de novo para me voltar para o meu sertão. Quando eu olhei a terra ardente, igual fogueira de São João, eu perguntei para Deus do céu: por que tamanha judiação? Tá vendo? O exílio aqui no Brasil. O pessoal sai do Nordeste, sai de todo lugar, vem para São Paulo, vai para outro lugar, caminhoneiro viajando. O grande sofrimento. Mas Deus quer que você seja feliz e quer que eu também seja feliz. E diz aqui que ele fez 4 rios. Olha, onde tem água tem riqueza. Um rio chama Fison, né? O outro rio, um rio chama Fison. O outro rio chama-se Geom. O outro chama Tigre e o outro chama Eufrates. Pessoal, aonde tem rio é riqueza. Lá em Israel tem o Rio Jordão. E o Rio Jordão enche todo o mar da Galileia. É uma grande riqueza. Por quê que o Egito ficou rico escravizando todo mundo?
Porque tinha muita água. Aonde tem água tem riqueza. Não tem água, não existe pessoas. Depois vai dizer assim, olha lá, versículo 15. Deus colocou o homem no jardim de Éden para que ele cultivasse e guardasse. E Javé deu um mandamento ao homem. Você pode comer de todas as árvores do jardim. Só não pode comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Porque o dia que você dela comer, você está caminhando para a morte. Presta atenção. Você pode comer de todas as árvores. Então tem 500 árvores de frutas, delícias. Você pode comer todas, menos uma. Só uma que não pode. Que é a árvore do conhecimento do bem e do mal. E é aquela que o homem foi comer. Foi aquela que, lá no, se vocês lerem o capítulo 3, no versículo 1 em diante, vai dizer que aquela que dá vontade de comer. É que nem assim, pessoal. Você tem o seu galo. Por que você quer comer o galo da vizinha? Eu tenho a minha galinha. Por que eu quero comer a galinha do vizinho? A galinha do vizinho é mais gostosa? O galo do vizinho é mais gostoso? Não é. O galo mais gostoso é o seu. A galinha mais gostosa é a minha. É a tentação. A árvore aqui, pessoal, a árvore no livro do Gênesis significa sabedoria. Troca aí a palavra árvore por sabedoria. O ser humano tem sabedoria para saber o que é certo e o que é errado. Mas às vezes a gente faz o errado, né? Versículo 15. Deus plantou um jardim de Éden e deu para o homem para que ele cultivasse e guardasse. Ele pode plantar de tudo, mas não pode deixar 20% de árvore para manter as águas, para os passarinhos comer as frutas. Não, corta tudo. Até na beira do rio arranca tudo. Esse é o grande pecado que nós estamos fazendo hoje e também naquela época. Também. Então, pessoal, para que você guardasse, você cultivar, conseguir o seu alimento, mas também para você cuidar. Mas o homem não cuidou. Aí, a palavra Éden, a palavra está aqui na Bíblia, Éden. Essa palavra Éden é uma palavra hebraica. Traduzindo para o português, significa delícias. Olha lá. Então, Deus plantou um jardim de delícias. Banana, maçã, goiaba, ameixa, acerola, manga, maçã. Que gostoso. Mas nós destruímos tudo. Nós jogamos tudo fora. E diz mais aqui, ó. Deus disse, não é bom que o homem fique sozinho. Vou lhe fazer uma companheira. Então Javé Deus modelou do solo todas as férias e todos os animais e deu para o homem. Mas o homem não encontrou uma companheira no meio dos animais. Animal não é companheiro para o homem nem para a mulher. Animal de estimação, gostoso de ter, mas não é companheiro. O companheiro da mulher é o homem. E a companheira do homem é a mulher. Aí o versículo 21 vai dizer assim: então Javé Deus fez o homem cair num grande sono sobre o homem. E ele dormiu. Em seguida, tirou um do lado do homem, fechando o lugar. E deu, depois do lado que havia tirado do homem, Deus formou a mulher e levou a mulher para o homem. E o homem exclamou: esta sim é a carne da minha carne e os ossos dos meus ossos. Por isso será chamada mulher que foi tirada do homem. Por isso o homem deve deixar seu pai e sua mãe e unir-se à sua mulher e tornar-se uma só carne. Olha, pessoal, o homem, quando Deus fez a mulher, o homem não viu. Ele estava dormindo. Ele não viu. É o mistério da criação de Deus, né?
É o mistério. Ele não viu. Quando ele acordou, ele viu aquela mulher bonita. E diz aqui que ele exclamou, versículo 23. O que é exclamar? Esta sim é a carne da minha carne, osso dos meus ossos. Quer dizer, igualdade. Tirou, ó, tem Bíblia que fala costela, tá? Costela não é a palavra portuguesa. Costela é uma palavra hebraica, que traduzido para o português significa lado. Por isso que aqui diz lá, tirou um dos lados. Então tirou do lado, não tirou da cabeça. Se tirasse da cabeça, o homem tirasse da cabeça aqui, um fio de cabelo para fazer a mulher ia pisar no homem. Se tirasse da unha, o homem ia pisar na mulher. Não, igualdade. Osso dos meus ossos, carne da minha carne. E olha só que importante aqui, pessoal. Você sabe que a leitura do Gênesis de 1 a 11 é uma resistência. O povo está resistindo contra o império. E no império, as mulheres, se o homem é escravo, a mulher é pior do que o homem ainda. Mais escrava ainda. Aqui está dando valor para a mulher, olha lá. Sempre o pessoal vai dizer assim, olha, vamos dizer assim, o pessoal vai dizer assim, olha, o Edmundo, a Maria do Edmundo. E ninguém fala assim, o Edmundo da Maria. E aqui é o contrário, olha lá. Vai dizer assim, olha lá, versículo 24 do capítulo 2. Por isso o homem deve deixar pai e mãe e unir a sua mulher. Quer dizer, o homem que vai sair de casa e vai procurar a mulher, não é a mulher que vai procurar o homem. Quer dizer, o sentido de igualdade entre mulher e homem. Que muito bonito, né? Então, quer dizer, aqui, pessoal, a gente vai aprendendo que... Outra coisa para nós encerrar. No versículo, aqui no versículo 7, diz que Deus modelou o homem do barro e soprou o sopro de vida, e o homem tornou-se um ser vivente. Então, criação do homem, Deus soprou. Agora, presta atenção. Aqui tem um detalhe importante, olha. Versículo 19 agora. Então Javé Deus modelou do solo todas as feras do campo e todas as aves do céu. Ó, então, solo é barro, tá? É terra. Então pegou terra, fez o homem, soprou. O homem tornou-se um ser vivente. Fez os animais do quê? De barro também, só que não soprou. Por quê? O que significa isso? O homem e a mulher são filhos de Deus. Nós temos espírito, alma. Animal não tem. Animal não são filhos de Deus. Animais são criaturas de Deus. Então já vamos ficando por aqui, que a hora já está passando, já vai chegando 24 minutos. O nosso curso é só 25 minutos. Pega esse vídeo, compartilha com todos, pessoal. Isso aí é um jeito de evangelizar. Compartilha com quem você quiser, mais gente mesmo. Vamos compartilhar à vontade. Para que isso aí? Que é para a evangelização crescer. E pede para o pessoal também se inscrever no nosso canal. Ninguém paga nada para se inscrever no nosso canal. Só vai ajudar o nosso canal a crescer. O canal não é meu, é nosso. Vocês estão aí do outro lado da telinha, estão acompanhando. O canal é nosso. Inscreve todo mundo. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Que o Senhor nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E até o próximo encontro, se Deus quiser.